Aquele que nos ama e nos libertou pelo seu sangue dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 12. E o nosso texto desta noite, ele está nos versos 14 a 31. 14 a 31. 1 Coríntios 12, 14 a 31. Esse é o texto que nós vamos expor em continuidade ao domingo passado, mas eu vou ler a partir do verso 12, que é o desfecho da primeira mensagem. E nessa noite eu quero falar sobre a unidade, sobre unidade e diversidade no corpo de Cristo. Esse é o tema da nossa mensagem, unidade e diversidade no corpo de Cristo. Diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e, individualmente, membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Amém. Senhor, louvamos o teu nome pela liberdade que temos de poder abrir a tua palavra, de tê-la completa em nossas mãos, em nossa língua, em diversas versões, e pela oportunidade que nos dás de ouvi-la, de aprender dela, que é o alimento para a nossa alma, que é a lâmpada para os nossos pés, que é, Senhor Deus, a espada do Espírito para nos defender do erro, daquilo que contraria a tua vontade. Ó Deus, que esta noite o Senhor ministre a nós de maneira especial, mostrando-nos a doutrina da unidade e na diversidade, na igreja, no corpo de Cristo, e as implicações disso para a nossa vida. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e queridos amigos,
Este mundo em que vivemos, todos nós sabemos e experimentamos isto, é marcado por profundas tensões nas relações humanas, que são fruto da queda, como vimos hoje pela manhã na classe da escola dominical. Em todos os ambientes nós encontramos comparações, disputas por reconhecimento, competição e muitas vezes um constante sentimento de inadequação por parte daqueles que não conseguem ser destaque no grupo. Assim, enquanto algumas pessoas vivem convencidas de que pouco têm a oferecer, outras se tornam excessivamente confiantes em suas próprias capacidades. Uns se sentem inferiores, outros se consideram indispensáveis. Embora essas pareçam atitudes opostas, e na verdade elas se manifestam externamente de maneira oposta, ambas essas atitudes produzem o mesmo resultado: relacionamentos fragilizados, muitas vezes abusivos, e comunidades divididas. Infelizmente, essas mesmas tendências também podem manifestar-se na vida da igreja. Há irmãos que, por não possuírem determinados dons ou habilidades, imaginam não possuir qualquer utilidade no serviço do reino de Deus. E por isso acabam se afastando da comunhão ou limitando sua participação nela. Outros, porém, passam a acreditar, de outro lado, que a sua atuação é mais importante que a dos demais, que eles são tão indispensáveis que pouco a pouco eles desenvolvem um espírito de independência e de autossuficiência. Em ambos os casos, perde-se de vista a maneira como Deus planejou que sua igreja funcionasse. Esse é o tipo de problema com o qual o apóstolo Paulo se depara na sequência de 1 Coríntios 12. Você lembra que havia uma disputa entre dois grupos, especialmente, que tinham dons extraordinários, dons de manifestação mais sobrenatural. Eram o grupo dos que tinham o dom da profecia e o grupo dos que tinham o dom de línguas. E ao expor a primeira parte do capítulo, Paulo, eu destaquei que uma igreja pode possuir muitos dons, como era o caso de Corinto, ele fala isso no primeiro capítulo, e ainda assim apresentar pouca maturidade espiritual. Porque a presença de manifestações extraordinárias nunca foi por si só um sinal seguro de verdadeira espiritualidade. Consequentemente, a genuína espiritualidade não se mede pela quantidade de dons que uma igreja possui, pela quantidade de manifestações do Espírito Santo, mas pela maneira como esses dons são empregados para glorificar a Cristo e edificar o seu povo. E na exposição anterior, nós vimos que Paulo, seguindo o seu método de abordagem dos problemas em Corinto, ele estabelece primeiramente o fundamento teológico para toda a doutrina acerca dos dons espirituais. Lembra, no verso 1, ele começa dizendo a respeito dos dons ou das coisas espirituais, porque a palavra dons não consta no original. Ele pode estar, é mais provável que ele esteja se referindo aos dons, porque ele vai falar sobre isso o tempo todo no capítulo, mas também ele pode estar falando do grupo daqueles que se consideravam mais espirituais do que os outros, por causa de alguns dons que se destacavam dos demais. Mas Paulo, ele estabelece primeiramente o fundamento teológico para toda a sua doutrina acerca dos dons espirituais. Devemos lembrar que antes de tratar das diferenças existentes entre os membros da igreja, ele mostra que todos os dons procedem do mesmo Deus, do Deus triuno, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que eles são distribuídos soberanamente pelo Espírito Santo e tem como finalidade a edificação do corpo de Cristo. E nós vimos na mensagem anterior que todos os crentes, sem exceção, conforme diz o verso 13 claramente, todos os crentes, sem exceção, ao contrário do que algumas igrejas pregam, foram batizados com o Espírito Santo e incorporados pelo Espírito em um só corpo. O batismo com o Espírito Santo não é uma segunda bênção dada a alguns crentes superiores que jejuam mais, oram mais. O batismo com o Espírito Santo é o mesmo selo do Espírito Santo que é dado ao crente no momento em que ele crê no Senhor Jesus. Como Paulo fala em Efésios 1:13, em quem também vós, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Paulo diz claramente
verso 13: pois em um só Espírito, todos nós, todos os crentes em Cristo, fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, essa unidade, ela não é fruto, portanto, da vontade humana, nem da afinidade entre as pessoas, mas da obra soberana de Deus. Entretanto, meus irmãos, resta explicar as implicações dessa verdade. Como pessoas tão diferentes, com dons tão distintos, personalidades diversas e funções variadas, podem viver em unidade. A diversidade representa uma ameaça à igreja ou faz parte do propósito de Deus? É justamente essas perguntas que Paulo passa a responder a partir do verso 14. Se nos versículos 1 a 13 ele apresentou o fundamento doutrinário, teológico da unidade da igreja, o Deus triuno, agora nos versículos 14 a 31 ele desenvolve suas implicações práticas por meio da conhecida metáfora do corpo humano. Ele descreve a igreja como um corpo humano. Na verdade, a palavra corpo é usada para a igreja também como um corpo espiritual. É nesta acepção que essa palavra é usada lá em Efésios. Ali não é exatamente uma metáfora. Ali está falando da igreja como corpo místico de Cristo. Mas aqui Paulo usa a metáfora do corpo para referir-se à igreja. E então ele, observando a forma como Deus estruturou o corpo, o apóstolo demonstra que a diversidade dos membros e dos seus dons não enfraquece a unidade. Ao contrário, é precisamente ela que torna possível o funcionamento saudável do organismo. Da mesma forma, a unidade não elimina a diversidade, mas lhe dá sentido e direção. Então, ao desenvolver essa metáfora, Paulo confronta dois erros igualmente perigosos, que podem, talvez, acometer o coração de muitos de nós aqui. De um lado, o primeiro erro é o chamado sentimento de inferioridade, que leva alguns a desprezarem o lugar que Deus lhes concedeu na igreja. Mas de outro, ele vai combater também o sentimento de superioridade, que conduz outros à autossuficiência e ao desprezo pelos demais membros do corpo. Embora pareçam atitudes opostas, irmãos, ambas, o sentimento de inferioridade e o sentimento de superioridade, nascem da mesma raiz pecaminosa e comprometem a vida da igreja. Por isso, o apóstolo demonstra que a diversidade dos dons combate o sentimento de inferioridade, enquanto a unidade do corpo combate o sentimento de superioridade, conduzindo toda a igreja ao cuidado mútuo e à edificação comum. Então, à luz desses princípios, Paulo convida seus leitores a contemplarem a extraordinária sabedoria de Deus na constituição do corpo humano. Por meio dessa ilustração, ele vai demonstrar que a diversidade dos membros não é um problema a ser resolvido, mas um instrumento divinamente estabelecido para preservar a unidade e promover a edificação da igreja. Mais do que isso, ele mostra como o princípio da diversidade vai combater esse sentimento de inferioridade. E é muito interessante como Paulo divide esse parágrafo que lemos de maneira bem simétrica. Ele vai trazer claramente o princípio da diversidade e vai trabalhar isso pastoralmente, combatendo o sentimento de inferioridade. Depois ele muda e vai falar do princípio da unidade e ele vai estabelecer aí o combate ao sentimento de superioridade. Não é isso que é o nosso corpo, unidade e diversidade. A mão não tem a mesma estrutura e forma do pé, por exemplo, não é? Nem a cabeça tem a mesma estrutura do tronco. A unha é diferente do cabelo, embora em alguns aspectos possam ter a parte do mesmo material. E o nariz tem um desenho diferente dos ouvidos e da boca. Há uma diversidade no nosso corpo, mas o corpo é um só, nós não podemos dividir o corpo, não é? Nós apenas o fazemos didaticamente, pensando nas partes, né?
as principais partes, cabeça, tronco e membros, mas nós somos um só organismo. E é o que Paulo vai mostrar. A igreja é o corpo de Cristo e ela manifesta diversidade na unidade e unidade na diversidade. Então eu quero trazer aqui os 3 princípios que Paulo nos ensina, que são bem práticos para nós. O primeiro princípio, dos versos 14 a 20, é o de que a diversidade do corpo, ela combate o sentimento de inferioridade. A realidade da diversidade do corpo combate o sentimento de inferioridade. Em segundo lugar, veremos, dos versos 20 a 26, que, por outro lado, a unidade do corpo combate o sentimento de superioridade. E, em terceiro e último lugar, com a graça do Senhor Deus, nós queremos demonstrar, Paulo vai concluir dizendo que Deus distribui diferentes dons para a edificação do mesmo corpo. Deus distribui diferentes dons para a edificação do mesmo corpo, versos 27 a 31a. Vamos então ao nosso primeiro ponto, ao nosso primeiro princípio. A diversidade do corpo combate o sentimento de inferioridade. Você é membro da Igreja de Cristo, você é crente já foi arrolado, já foi batizado, já foi recebido. Você se sente menor do que os outros e isso o incomoda, o constrange. É por isso que você é retraído. É por isso que talvez no cafezão você se recolhe em algum canto e não fala com ninguém. Ou talvez você não se oferece muito para trabalhar de alguma maneira, exercendo algum ministério, seja ele algo oficial, seja algo informal. Veja como Paulo inicia sua argumentação. Ele começa afirmando, verso 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Qual é o princípio aí? O princípio da diversidade, muitos. Se você observar, você verá que no verso 12, Paulo uniu os 2 princípios. Porque assim como o corpo é unidade, e tem muitos membros, diversidade, e todos os membros, sendo muitos, diversidade, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. É interessante que ele não diz assim também com respeito à igreja. Por quê? Por causa da união mística da igreja com Cristo. A igreja é uma manifestação visível e terrena de Cristo. Ela está unida a Cristo espiritualmente para sempre. Então a doutrina da união com Cristo está aqui implícita. Depois, então, no verso 14, ele vai trazer aqui a afirmação da diversidade, porque o corpo não é um só membro. Veja, o corpo é um só, mas não é um só membro. O corpo é muitos membros. Ficou claro para você que o princípio é da diversidade. Então, essa declaração resume o princípio que governa toda a metáfora dessa primeira sessão. A unidade do corpo não é alcançada pela uniformidade de seus membros, mas justamente pela diversidade deles. Deus não formou o corpo humano repetindo indefinidamente um único membro, mas reunindo partes distintas, cada uma com sua forma, sua função e sua importância no corpo. É precisamente essa diversidade que torna o nosso corpo um organismo vivo e funcional. Entretanto, aplicando-se à igreja, essa verdade pode ser obscurecida quando um membro passa a avaliar seu valor, comparando-se com os demais, sobretudo com os demais que supostamente são mais habilidosos, competentes e destacados do que ele. É o que Paulo descreve nos versículos seguintes. Observe a aplicação que ele faz ao princípio da diversidade nos versículos 15 e 16. Usando a metáfora do corpo. Ele agora personifica os membros do corpo, não é? Que temos aí uma figura de linguagem, uma personificação. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo. Nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo. Nem por isso deixa de o ser. Vejam que nessa ilustração, o problema não está na maneira como os outros membros enxergam o pé ou o ouvido. O problema é como eles se enxergam. Nasce, portanto, da avaliação que eles fazem de si mesmos.
Então, meus irmãos, às vezes a autoimagem que temos pode vir de uma motivação pecaminosa, ela pode ser distorcida. E essa motivação também é um orgulho, como ainda nós vamos demonstrar. Aqui na metáfora, o pé gostaria de ser mão. Ele está lá embaixo, ele olha para a mão, eu estou aqui embaixo, eu piso no chão, eu sou tão sujo, eu piso na lama, eu aguento todo o peso. Como eu queria ser mão, eu acho a mão mais linda, eu acho a mão mais útil. Essa é a ideia. Paulo está aqui usando um pouco de senso de humor, não é? A sua criatividade. Então, esse é o ponto. O pé gostaria de ser mão, o ouvido gostaria de ser olho. Ambos passam a medir. Veja que esses membros estão medindo sua importância não pela função que Deus lhes atribuiu, mas pela função que exercem outros membros do corpo que eles gostariam de exercer. Há aí também inveja. Veja, a inveja não se manifesta apenas quando eu me iro contra aquele que tem o que eu não tenho, mas também quando eu me entristeço comigo mesmo porque eu não tenho o que ele tem. Então, como resultado, aqueles que passam a medir sua importância não pela função que Deus lhes atribuiu, mas pela função que exerce outros membros do corpo que eles gostariam de exercer, como resultado eles concluem equivocadamente que possuem pouco ou nenhum valor. Não é difícil perceber como esse mesmo comportamento pode manifestar-se na vida da igreja, não é mesmo? Há cristãos que olham, por exemplo, para irmãos mais eloquentes, mais experientes, mais conhecidos, mais destacados, até mais queridos, ou que exercem funções de maior visibilidade e conclui que o seu próprio serviço tem pouca importância. Não é pecado nós olharmos para irmãos mais destacados e até os vermos como modelo de uma vida piedosa, de zelo. Não é o problema você ter isso. Mas uma coisa é quando você vê isso e você se inspira, outra coisa é quando você vê isso e você murcha, e você desanima. Então, por não ensinarem, não pregarem, não liderarem, não terem uma boa voz, ou não possuírem outras capacidades, imaginam que sua contribuição para o corpo de Cristo seja insignificante. E pouco a pouco, muitos irmãos desanimam, ou retraem-se, e deixam de servir com alegria. Alguns até começam a servir em alguma função na igreja, talvez em alguma função num departamento de uma sociedade interna ou em um ministério da igreja, mas parece que eles não foram entalhados para aquilo. Então, a gestão deles não é muito boa, não é muito reconhecida. E aí, em vez de pensarem, não, talvez Deus tenha outro papel para mim, eles simplesmente se amofinam, eles se retraem e eles param de servir com alegria. Meus irmãos, prestem bem atenção, porque o mundo chama isso de baixa autoestima. Nós podemos chamar de baixa autoimagem, mas não necessariamente de baixa autoestima. E aqui eu estou confrontando o conceito da psicologia secular. Porque baixa autoestima significa você não se gostar muito. Mas todo mundo se gosta. E é exatamente porque eu me gosto que não alcançando o padrão que eu estabeleci para mim mesmo, é como se eu ficasse me subvalorizando, porque eu queria aquilo que o outro tem e eu não tenho. Então, à primeira vista, esse sentimento de inferioridade parece humildade ou mera baixa autoestima. Entretanto, quando examinamos mais cuidadosamente, nós percebemos que a raiz do sentimento de inferioridade também é o orgulho. E essa é uma definição bíblica diferente da psicologia secular. Por que é orgulho? Analise comigo. Essa autodepreciação, esse sentimento de insignificância que nos retrai, nos impede de servir o Senhor e aos irmãos, ele ocorre pelo seguinte: ele é provocado pelo fato de que a pessoa estabelece para si um padrão de competência que Deus nunca lhe impôs, baseado em comparação com outros. E por não o alcançar, ela passa a desprezar o lugar que o próprio Deus lhe concedeu no corpo de Cristo.
Então, ela se estima tanto que ela não admitiria. Como ela não se julga capaz, então ela prefere se diminuir. Então, em vez de agradecer pela função que ela recebeu, ela lamenta não possuir a função que foi concedida a outro. Assim, a sua insatisfação não nasce da falta de dons, nem de uma humildade, mas do orgulho que se recusa a aceitar, com contentamento, a sábia distribuição realizada por Deus. Isto, biblicamente, não se chama baixa autoestima, chama-se orgulho. Paulo demonstra o absurdo dessa maneira de pensar recorrendo a uma pergunta retórica, com certo toque de ironia e humor. Verso 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Tenta imaginar um corpo que todo ele é um olho. Tentou? Tenta imaginar esse olho andando. Tenta imaginar o corpo todo é um olho andando. É o que Paulo está querendo trazer a esse efeito. Esse olho que você imaginou tem perninha? Ou ele andou pulando assim? Alguns talvez imaginaram ele pulando, mas outros só criaram perna. Não, então não é só olho. Percebe? É totalmente incoerente. Tente pensar um corpo que fosse só todo ele no formato de ouvido. Já pensou? Se você tivesse o formato de uma orelha ou de um nariz, dependendo do nariz ou da orelha, até seria bonitinho, né? Mas dependendo também, pode ser pior. Então, é isso que Paulo está dizendo. A resposta é evidente. Um corpo composto apenas de olhos deixaria de ser um corpo. Da mesma forma, um organismo formado exclusivamente por ouvidos seria incapaz de desempenhar as inúmeras funções necessárias à vida. Então, a diversidade não representa uma deficiência, ela é uma necessidade estabelecida pelo Criador. Por isso o apóstolo conclui essa primeira parte afirmando: mas Deus, versos 18 e 19, dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Você já viu quantas vezes Paulo fala como lhe aprouve? Desde o versículo 1, o Espírito soberanamente distribui os dons como lhe aprouve. Como lhe aprouve. Então, o ponto aqui, meus irmãos, é que Deus é soberano. Foi Deus quem... É importante isso aqui, porque ele diz, Deus dispôs os membros no corpo como lhe aprouve, colocando cada um deles. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Essa é a resposta definitiva no contexto da igreja ao sentimento de inferioridade. O lugar que cada crente ocupa na igreja não é fruto do acaso. Talvez seja fruto da sua falta de zelo. Sim, talvez da sua falta de compromisso. Mas quando ele tem compromisso, o lugar que ele ocupa não é fruto do acaso, não é resultado de preferência humana. Foi Deus quem, em sua infinita bondade e em sua infinita sabedoria, dispôs cada um de nós no corpo exatamente como lhe aprouve. Então, meus irmãos, a diversidade existente na igreja não é um acidente que precisa ser corrigido, mas uma expressão da soberana vontade de Deus. Portanto, desprezar a função que Deus lhe confiou é, em última análise, questionar a sabedoria daquele que organizou o corpo segundo o seu perfeito propósito. Então, em vez de desejarmos o lugar de outros irmãos, somos chamados a exercer com fidelidade e gratidão o lugar que Deus nos concedeu. Afinal, a saúde do corpo depende não de membros idênticos, mas de membros diferentes que, contentes com a vocação recebida, servem uns aos outros para a glória de Cristo. Então, esse primeiro princípio, ele está dizendo: não existe membro inútil na igreja de Cristo. Não existe membro inútil na igreja de Cristo. Isso nos leva agora ao segundo princípio, versos 20 a 26. Observe que o verso 20, ele traz uma reviravolta. Veja, o certo é que há muitos membros, mas
um só corpo. Agora ele traz da diversidade para a unidade. Compare com o verso 14. Veja como é o contraste. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Agora no verso 20, o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Aqui marca a segunda divisão, que ele traz o princípio da unidade, depois de demonstrar que a diversidade dos membros elimina qualquer motivo para o sentimento de inferioridade. Então ele volta agora para o extremo oposto. Se no primeiro caso, o orgulho se manifesta por meio da autodepreciação e do sentimento de inferioridade, agora Paulo expõe sua outra face, o sentimento de superioridade e a autossuficiência espiritual. São expressões diferentes, irmãos, do mesmo pecado, o pecado do orgulho. Uma despreza o dom que recebeu, a outra despreza os dons que Deus concedeu aos outros. Por isso o apóstolo prossegue afirmando: o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Veja, essa breve declaração vai servir de ponte entre os dois momentos da argumentação. E a diversidade, portanto, ela nunca pode ser separada da unidade. Os membros são diferentes entre si, mas eles todos estão unidos num só corpo. E veja, os membros são diferentes, mas permanecem inseparavelmente unidos. E uma vez que essa unidade envolve interdependência, ela torna impossível qualquer pretensão de autossuficiência. Por isso, veja a aplicação de Paulo no verso 21. Agora a atitude é diferente. Os olhos estão entre os órgãos mais importantes, né? A visão é o principal dos sentidos. E, inclusive, possivelmente, o órgão mais complexo dos sentidos é o olho humano. E olha o que Paulo escreve. Agora é diferente, né? Não é mais o pé olhando para a mão. Eu não sou mão, eu não sou do corpo. Não, os olhos não podem dizer à mão: não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. A cabeça aqui é a cabeça do corpo, na metáfora. Veja, se antes o pé desejava ser mão e o ouvido desejava ser olho, agora são os membros aparentemente mais nobres que passam a desprezar aqueles cuja função parece menos importante. O problema já não é a comparação que conduz ao desânimo, mas a comparação que conduz ao orgulho, à soberba e à autossuficiência. Essa é uma tentação igualmente presente na igreja. Há irmãos que, por exercerem funções de maior visibilidade, por possuírem maior conhecimento das Escrituras, mais experiência cristã, ou determinadas capacidades ministeriais destacadas, começam a imaginar que a obra de Deus depende principalmente, quando não exclusivamente, deles. Ainda que jamais o afirmem com essas palavras, muitas vezes a sua postura revela a mesma disposição dos olhos que dizem à mão: não preciso de ti. E pouco a pouco a cooperação dá lugar ao individualismo e o espírito de serviço é substituído pela autossuficiência. Entretanto, Paulo afirma exatamente o contrário. Longe de serem indispensáveis, veja o verso 22, ele diz que os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Veja, ele não está dizendo que são mais necessários, mas ele está simplesmente dizendo: são necessários. Você acha que uma unha não tem valor? Espere até você perder uma. Uma vez num acidente, uma unha minha foi arrancada totalmente. E aí eu vi o valor da unha. Tropece e desloque o dedo mindinho do seu pé. Só frature o dedo mindinho para você ver quando você for pisar. Então, de fato, meus irmãos, tudo é necessário. Sabe, eu posso falar isso por experiência própria. Cabelo é muito necessário. Eu sofro quando eu não aguento ficar muito tempo no sol sem um boné. E é a mesma sensação quando você pega sol nas costas. É horrível. E quando eu bato a cabeça na quina de alguma coisa, aí eu lembro: Senhor, ainda bem que no novo céu e na nova terra eu terei cabelo. Então,
os membros mais fracos, mais insignificantes, menores, são necessários. Por isso ele diz, os membros que parecem ser mais fracos, porque indica que essa avaliação pertence à percepção humana, não ao julgamento de Deus. Aquilo que aos nossos olhos parece insignificante, pode ser absolutamente indispensável ao funcionamento do corpo. Então, da mesma forma, muitos irmãos cuja atuação passa despercebida, sustentam silenciosamente, muitas vezes, a vida da igreja, por exemplo, por meio de suas orações, do seu serviço constante e da sua fidelidade, da sua perseverança. O apóstolo amplia o argumento ao afirmar nos versos 23 e 24 que os membros que nos parecem menos dignos, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Ele está de novo usando a metáfora do corpo humano. Você já percebeu que as partes mais frágeis e mais delicadas são justamente aquelas que protegemos com maior cuidado? É por isso que quando a gente machuca uma parte do corpo, a gente cobre aquela parte, a gente enfaixa aquela parte, né? A gente anda com cuidado. E as partes que Paulo diz não são decorosas, aqui é uma referência elegante às partes íntimas. O que nós fazemos com as partes íntimas? Nós as cobrimos duplamente, não é verdade? Nós usamos roupas de baixo para cobrir. É isso que Paulo está dizendo. Então ele está aplicando isso à igreja. Assim Deus estruturou a igreja. Em vez de permitir que os membros mais frágeis... Sim, há membros mais frágeis. Mas em vez de permitir que eles sejam desprezados, Deus organizou o corpo de tal maneira que esses membros mais frágeis recebam especial atenção e cuidado. Paulo revela então a razão da disposição divina, no verso 25, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Aqui nós temos o propósito central da figura. Deus não distribui os dons para criar competição, mas para produzir interdependência. Cada membro necessita dos demais. E todos, irmãos, são chamados a cuidar uns dos outros. A palavra utilizada por Paulo aqui, que é traduzida por cooperem com igual cuidado, a palavra cooperar não está no grego. Na verdade, Paulo usa, a melhor tradução seria essa, para que os membros se preocupem igualmente uns com os outros. A palavra aqui é preocupação. Porque a igreja cresce mais, meus irmãos, quanto mais seus membros reconhecem sua mútua dependência. Por isso, Paulo conclui essa sessão afirmando, de maneira que se um membro sofre, preste atenção, todos sofrem com ele. Meus irmãos, vocês já perceberam como o nosso corpo é assim? Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Você às vezes sente uma dor, você tem um problema no fígado ou no estômago. E você não sente só dor no estômago, você sente dor de cabeça. Tem gente que tem dor de cabeça por causa de algo que tem no estômago. Tem gente que por causa de um problema de grande tensão no coração, enrijece a cervical e passa a ter dor de cabeça, enxaqueca. Tem pessoas que têm, se você, por exemplo, machuca um pé, você pode sobrecarregar o outro. Então, em qualquer situação que algum membro é machucado, todo o corpo sente. Paulo está dizendo que assim deve ser com a igreja. Quando o membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, os outros não devem ficar com inveja com ele, todos se regozijam. Então, quando alguém recebe, nós tivemos na semana passada aqui, uma homenagem aos diáconos. Então, todos devem se regozijar com a honra que eles recebem e se sentirem honrados. Irmãos, essa é uma das mais belas descrições da comunhão dos santos em todo o Novo Testamento. A unidade do corpo faz com que a dor de um membro nunca seja exclusivamente sua, assim como sua alegria jamais lhe pertença isoladamente. E como a gente vivencia isso até mesmo sem a gente perceber, mas a gente precisa vivenciar isso intencionalmente, e a gente vai vivenciar de maneira mais intensa. Porque a gente até vivencia isso sem perceber, principalmente nos momentos difíceis.
Eu me lembro quando eu perdi um dos membros da família. Não lembro agora se foi meu sogro, meu pai ou minha irmã, porque eu perdi os três assim, um pouco próximo, no espaço de 2 anos. Mas eu me lembro quando eu estava na igreja velando um deles, não lembro qual deles. E uma irmã da igreja, na época da segunda igreja, que era muito achegada nossa, minha e da Hélida, membro ativo da igreja. Ela correu ao meu encontro, eu estava sentado e mesmo em pé ela me abraçou. Eu estava naquele momento sentido, talvez pranteando, mas ela simplesmente veio e recostou minha cabeça aqui ao seu peito. E eu nunca esqueço, irmãos, de quão consolador foi ver o seu coração bater acelerado. Eu ouvir, melhor dizendo. Quando ela encostou minha cabeça ao seu peito, eu vi que o coração dela estava acelerado. Tuc, 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 e ela chorando. Irmãos, que maravilha é o corpo. Corpo e alma são uma só coisa. Um é interior, outro exterior. O corpo estava falando e um membro do corpo de Cristo estava sentindo a minha tristeza. E isso é consolador. Você sente que não está carregando a carga sozinho. E também não é verdade que quando estamos alegres queremos que todos se alegrem conosco, por causa dessa igual preocupação. O sofrimento é compartilhado. E a honra também. Onde existe verdadeiro espírito de corpo, não há espaço para inveja diante da bênção concedida ao irmão, nem para indiferença diante da sua aflição. Assim, o princípio da unidade destrói qualquer pretensão de autossuficiência e de superioridade, porque nenhum crente é tão importante que possa servir sozinho, nem tão completo que possa dispensar a comunhão dos demais. Quanto mais compreendemos que pertencemos, meus irmãos, ao mesmo corpo de Cristo, menos espaço haverá para o orgulho e maior será nosso compromisso com o cuidado mútuo, a humildade e o serviço recíproco. Como no primeiro princípio nós aprendemos que nenhum membro é inútil, nesse segundo princípio aprendemos nenhum membro é autossuficiente. Irmãos, como eu vivencio isso sendo pastor? O que seria da minha vida sem muitos de vocês? Sem o trabalho que realizam, poder confiar algumas coisas que eu não poderia fazer todas sozinho e eu nem tenho competência para fazer, como muitos de vocês têm. E gostam de fazer, às vezes eu fico, o fulano gosta, né? Ele faz bem feito, ela faz bem feito e gosta de fazer. Eu não gosto de fazer isso. Ainda bem que tem alguém que gosta, porque é preciso fazer. E como é maravilhoso, irmãos, saber que a gente não está sozinho. Então, depois de desenvolver longamente a metáfora do corpo humano, Paulo abandona a figura e dirige agora novamente o olhar dos coríntios para a própria igreja. Ele já demonstrou que a diversidade combate o sentimento de inferioridade, que a unidade combate a autossuficiência e o sentimento de superioridade. Agora ele aplica diretamente esses princípios à vida da comunidade cristã, com um terceiro e último princípio. E o princípio está nos versos 27 a 31, parte A. Deus distribui diferentes dons para a edificação do mesmo corpo. Observe o contraste aqui na formulação do princípio. Deus distribui diferentes dons para a edificação do mesmo corpo. Olhe como ele arremata no verso 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Essa verdade é muito importante nos dias de hoje. Individualmente você não é corpo de Cristo. Individualmente você é membro de Cristo. Nós juntos é que somos corpo de Cristo. Então, como sempre tem gente nova na igreja, e mesmo gente que já veio, mesmo ouvindo, às vezes esquece, eu preciso dizer isso para você. Você não é igreja. Então, se você usava essa expressão, eu sou igreja, pare de falar essa heresia. Você não é igreja, você é membro da igreja. Paulo diz isso claramente aqui. Vós juntos, vós, plural.
ok? Sois corpo de Cristo, mas individualmente vós sois membros. Eu não sou o corpo, eu sou apenas membro. Essa declaração, então, ela retoma a verdade apresentada no início do capítulo. A igreja não é uma simples associação de indivíduos que compartilham os mesmos interesses religiosos. Ela é o próprio corpo de Cristo nesse mundo. Cada crente individualmente é um membro desse corpo, unido vitalmente a Cristo, cabeça, inseparavelmente ligado aos demais irmãos. Não, você não é a igreja, você é membro dela, se é que você é crente em Jesus. Portanto, ninguém, eu vou repetir, ninguém pode viver isoladamente, nem considerar sua participação irrelevante ou independente, porque todos pertencem ao mesmo organismo espiritual. Em seguida, Paulo reafirma aquilo que já havia ensinado nos versículos anteriores, mas agora aplicando aos diferentes ministérios existentes na igreja. Observe o verso 28 comigo. A uns, Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Por que ele diz isso? Apóstolos e profetas lançam o fundamento da igreja. Em terceiro lugar, mestre. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Mais uma vez, o sujeito da ação é Deus. Deus estabeleceu. Assim como foi Deus quem dispôs cada membro no corpo, como lhe aprouve, no verso 18, é também Deus quem estabelece os diferentes ministérios e distribui os diversos dons na igreja. A diversidade ministerial, portanto, ela surge da soberana vontade do Senhor da igreja. Então, tal como nos primeiros versículos deste mesmo capítulo, ao mencionar essa lista, Paulo não pretende apresentar uma classificação completa de todos os dons espirituais. Observe que alguns dons que aparecem aqui não foram mencionados nos primeiros versos e vice-versa. Não foi mencionado socorros lá, por exemplo. Aqui não é mencionada a palavra de sabedoria, nem palavra de conhecimento. Então, o objetivo de Paulo não é ensinar sobre os vários dons. Na verdade, a teologia bíblica dos dons, em termos de caracterização, de classificação, de definição, ela é muito lata, ela é muito ampla, ela é muito lacônica, ela não é específica. Paulo não quer estabelecer também uma hierarquia de importância entre os cristãos, embora ele mostre dons que têm uma maior importância, porque são os dons fundacionais. Mas ele quer demonstrar que Deus chama pessoas diferentes para desempenharem funções diferentes, todas elas necessárias ao crescimento saudável da igreja. E algumas dessas funções estavam ligadas ao período fundacional da igreja, como o apostolado e a profecia do Novo Testamento. E depois nós vamos discutir isso mais para frente, as próprias línguas. Outras permanecem ao longo de toda a presente dispensação, como o ensino, o governo, o socorro e as múltiplas formas de serviço cristão. Em todos os casos, porém, permanece o mesmo princípio. Deus distribui os dons segundo a sua soberana vontade e para o benefício de todo o corpo. Essa verdade é reforçada pelas sucessivas perguntas nos versos 29 e 30. Você há de convir comigo que essas perguntas têm como resposta óbvia o não, né? São perguntas retóricas. Porventura são todos apóstolos? Todos na igreja são apóstolos? Ou todos profetas? Você pode fazer essa pergunta a um irmão de outra denominação que diz que você tem que ter o dom de língua, senão você não é batizado com o Espírito Santo. Faça essa pergunta e deixe ele responder. Pastor Frederico Orr, de saudosa memória, fez essa pergunta para um grupo de irmãos que tinham essa visão. São todos apóstolos? Não. Ou todos profetas? Não. São todos mestres? Não. Ou operadores de milagres? Não. Tem todos os dons de curar? Não. Essa é a resposta óbvia, é uma pergunta retórica. Falam todos em outras línguas? Não. Interpretam a todos? Não. A resposta esperada para cada uma dessas perguntas é um inequívoco não. Eu não tenho que ter um certo dom para que seja um sinal de que eu sou cheio do Espírito. O sinal da plenitude do Espírito é o seu fruto. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses são sinais de uma vida cheia do Espírito. Então,
com essas perguntas, Paulo desfaz definitivamente a ideia de que todos os cristãos devam possuir os mesmos dons ou exercer os mesmos ministérios, porque a uniformidade nunca fez parte do propósito de Deus para a igreja. Pelo contrário, a diversidade é uma expressão da sua multiforme sabedoria. Aliás, Pedro fala isso quando ele fala dos dons em 1 de Pedro 4:10. E lá ele nem cita dons específicos, mas ele divide em dois grupos, os dons da fala e os dons da ação. Em 1 de Pedro 4:10 e 11 diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale segundo os oráculos de Deus. Se alguém serve, sirva na força que Deus supre, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem seja glória pelos séculos dos séculos. Então, meus irmãos, esperar que todos realizem as mesmas funções seria tão absurdo quanto esperar que todo o corpo fosse constituído apenas de olhos ou apenas de mãos. A riqueza da igreja manifesta-se justamente na complementaridade de seus membros. Por fim, Paulo conclui essa seção dizendo: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Bem, à primeira vista, essa exortação poderia parecer uma contradição de tudo que ele acabou de afirmar, não é? Afinal, se é Deus quem soberanamente distribui os dons, como pode Paulo ordenar que eles sejam procurados? Bom, a resposta encontra-se no próprio contexto da epístola. Os coríntios desejavam os dons que lhes conferiam maior prestígio e visibilidade, especialmente o dom de línguas, como veremos ainda no capítulo 14. Paulo, porém, redireciona completamente essa busca. Os melhores dons não são aqueles que exaltam quem os possui, mas aqueles que promovem maior edificação da igreja e o seu exercício glorifica a Cristo. Então, o critério não é a honra pessoal, mas a utilidade para o corpo de Cristo. Então, o verdadeiro zelo espiritual não procura posições de destaque, mas oportunidades de servir com maior proveito ao povo de Deus. Assim, o apóstolo encerra essa parte da sua argumentação, reafirmando o princípio que percorre todo o capítulo. E eu já repeti a exaustão. Deus distribui soberanamente diferentes dons a diferentes membros para que nenhum cristão se considere inútil e nenhum cristão se julgue autossuficiente e toda a igreja seja edificada em amor. E essa última palavra prepara de maneira admirável a transição para o capítulo seguinte, no qual Paulo apresentará o caminho sobremodo excelente, acerca do qual nós lemos na liturgia, demonstrando que sem o amor, até mesmo os maiores dons espirituais perdem completamente o seu valor. E nós vamos expor esse capítulo 13 numa outra ocasião, com a graça do Senhor Deus. Eu quero concluir, meus irmãos. Ao contemplarmos esta passagem, nós percebemos que Deus não organizou a igreja segundo os padrões deste mundo. Nós vivemos numa sociedade que estimula a comparação, a competição e a busca incessante por reconhecimento. No reino de Deus, porém, a lógica, meus irmãos, é completamente diferente. O Senhor não nos chamou para disputarmos posições, mas para servirmos uns aos outros. Ele não nos concedeu dons para a nossa exaltação pessoal, mas para a edificação do corpo de Cristo. Por isso essa passagem nos convida, e eu quero trazer algumas aplicações. Em primeiro lugar, a abandonarmos todo o sentimento de inferioridade, que muitas vezes nos limita, que nos paralisa, que nos faz retrair. Talvez você olhe para outros irmãos, você que está aqui, olhe para outros irmãos e imagine que sua contribuição para a igreja seja pequena demais. Talvez você pense que por não possuir determinadas capacidades, a sua presença faz pouca diferença. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, sua presença faz muita diferença. Entretanto, porque a palavra de Deus declara exatamente o contrário. Se você é crente em Cristo e Deus te colocou no corpo, foi porque Ele decidiu em sua perfeita sabedoria que a sua presença, meu irmão, minha irmã, é necessária para a igreja. Você é necessário. Não despreze o lugar que Deus lhe concedeu. E você que é um desigrejado, você precisa se converter do seu isolamento.
Porque o crente não pode sobreviver longe da comunhão do corpo de Cristo. Procure uma igreja bíblica. As portas da terceira igreja estão abertas para você. Não seja um mero assistente, um mero espectador. Seja inserido no corpo de Cristo. Comprometa-se. Não despreze o lugar que Deus lhe concedeu. Se você é crente, você tem um lugar no corpo. E se você não está se reunindo com nenhum corpo, você está de um lado para outro, você está deixando, abandonando, negligenciando o papel que Deus lhe deu no corpo. Sirva com alegria, com fidelidade, com gratidão, sabendo que o Senhor distribui seus dons sem cometer qualquer erro. Ao mesmo tempo, essa passagem, em segundo lugar, também nos chama a rejeitarmos todo sentimento de superioridade e toda autossuficiência. Nenhum de nós é indispensável à igreja. Nenhum dom nos torna mais importantes do que os nossos irmãos. Nenhum ministério nos autoriza a viver de maneira independente. Quanto maiores forem os privilégios que Deus nos concede, maior deve ser nossa humildade, pois tudo que possuímos recebemos da sua graça. Paulo já falou isso em 1 Coríntios 4, se não me engano, 4, 7. 1 Coríntios 4, 7. É isso que ele diz. Pois quem é que te faz sobressair? Sim, alguns irmãos destacam. Mas quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias? Como se o não tiveras recebido? Então, o corpo de Cristo não necessita de pessoas que busquem destaque, mas de servos que se alegrem em cooperar para o bem comum. Finalmente, essa passagem nos ensina, em terceiro e último lugar, a olhar para a igreja com os olhos de Cristo. Cada irmão é um membro do mesmo corpo do qual fazemos parte. Pense agora naquele irmãozinho mais chato da igreja. Aquele que você tem dificuldade. Você tem. Pense agora. Aquela irmã. Talvez alguém com quem você tenha algum conflito. Pense em alguém na igreja que para você é difícil de engolir, mas que você não tem como não reconhecer que é crente. Pensou? Pense. Essa pessoa foi colocada por Deus no mesmo corpo que você, para a sua edificação. Você precisa dela. Você não poderia viver sem ela. Nunca esqueça disso. Olhe para a igreja com os olhos de Cristo. Cada irmão é um membro do mesmo corpo do qual também fazemos parte. Por isso, a dor desse irmão deve ser a nossa dor. Como nós cantamos, ame ao Senhor. Você percebe a liturgia toda conversando? Preste mais atenção na liturgia e você verá. Em vez de invejarmos aqueles que receberam dons diferentes dos nossos, devemos agradecer a Deus por tê-los colocado ao nosso lado. Em vez de buscarmos reconhecimento, devemos buscar a edificação da igreja. Afinal, quanto mais saudável é cada membro, mais saudável será o corpo de Cristo. Entretanto, eu preciso dizer que Paulo não conclui seu ensino sobre os dons espirituais. Ele não concluiu ainda. Depois de corrigir o sentimento de inferioridade, de superioridade, de reafirmar que Deus distribui soberanamente seus dons para a edificação da igreja, ele acrescenta uma afirmação surpreendente depois de nos incitar a procurar os melhores dons. Veja a última parte do verso 31. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho para essa procura, um caminho sobre modo excelente para o exercício dos dons. E com essas palavras o apóstolo prepara seus leitores para a grande verdade do capítulo seguinte. Os dons espirituais são importantes, mas existe algo incomparavelmente superior a todos eles. Sem o amor, até os dons mais extraordinários perdem o seu verdadeiro propósito. É esse o caminho sobre modo excelente que, pela graça de Deus, estudaremos na próxima exposição. Mas que o Senhor Deus nos conceda a graça de servirmos com humildade, contentamento e amor, reconhecendo que pertencemos ao mesmo corpo, que tudo quanto somos e possuímos,
procede exclusivamente da sua graça. Amém. Vamos orar. Louvamos o teu nome, ó Deus, porque nesta noite o Senhor nos confrontou. Seja no nosso sentimento de autossuficiência, de superioridade, seja no nosso sentimento de inutilidade, ambos expressões do mesmo orgulho. Que o Senhor nos ajude a refletir sobre estas coisas. E eu peço que o Senhor aplique essa palavra. Primeiro, aqueles que não têm Cristo e, portanto, não pertencem à tua igreja. Que o Senhor, ó Deus, lhes faça sentir a necessidade e compreender a necessidade que eles têm de se arrependerem dos seus pecados, de correrem para Cristo, de confessarem como Senhor e Salvador da sua vida e se dedicarem a viver para Cristo e por Cristo. Eu peço que tu apliques também, ó Deus, esta mensagem àqueles que por não se sentirem capazes, que por se sentirem talvez invisíveis, têm se retraído, ó Deus, tanto da comunhão como de exercer os serviços. Aqueles que deixam de trabalhar porque têm medo de críticas, que é, na verdade, nada mais do que uma expressão de orgulho. Que o Senhor os leve a entender, ó Deus, a importância que por causa da união com Cristo e da graça a eles dispensada, eles têm para os demais irmãos. E o Senhor os desperte para servir ao Senhor com mais zelo. E peço também por aqueles, ó Deus, que porventura foram dotados de dons mais visíveis, mais destacados na igreja, que porventura, Senhor, estejam sendo de alguma maneira levados ao orgulho, levados pelo orgulho. Que tu os ajudes a entender que nenhum de nós é autossuficiente. E que eles possam valorizar e revestir de especial honra os irmãos que parecem mais frágeis e mais desimportantes, sabendo que esses irmãos são necessários. Ó Senhor, para que nos preocupemos igualmente uns com os outros. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tu és bem-vindo aqui.